está perfeito, né? Ninguém vai ver ninguém dormindo, tá certo? Mas vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar, porque hoje, aquele negócio de mediunidade, vocês já ouviram falar? O negócio funciona, gente, mas funciona de uma beleza. Hoje, ontem, me fizeram a pergunta assim, você vai precisar do data show? E eu tentava falar assim, vou precisar, porque é muito mais prático, fica muito mais rico, dá para a gente fazer várias citações, mostrar muita coisa, né? Data show é ótimo. Aí eu falei, vou falar que quero. Amanhã de manhã eu confirmo. Dormi com a vontade, acordei com a vontade, e quando eu confirmei, eu disse, não precisa. Tem quadro? Tem. Ah, então vamos usar quadro mesmo. Olha só que beleza. Contrariando a minha vontade, com certeza, antecipando já o conhecimento dos espíritos, eu não estou apertado agora. Não tanto quanto eu deveria, porque imagina se eu viesse com tudo no data show. Como é que eu faríamos, né? Ia passar um grande aperto. Não que o aperto seja muito assim menor, mas acho que dá para a gente ver um pouquinho o quadro. Nós vamos testar. Tá ok? Eu vou tentar, na verdade, para fazer esse estudo, eu uso um esquema, eu gosto de fazer um esquema, e vamos detalhando etapa a etapa o processo da comunicação mediúnica. Tá ok? Então eu vou tentar usar o esquema no quadro, vou tentar não detalhar ele demais, para não se perder, porque realmente a visibilidade não está 100%. Combinado? Qualquer coisa que vocês não perceberem, me falam que eu explico um pouco melhor. Combinado? Bom, para o estudo, antes de mais nada, a gente precisa deixar alguns acordos feitos. Qual é? É um estudo, não é uma palestra. Então eu não vou ficar aqui de agora até 9h20 falando sozinho, por favor. Não façam isso, ok? Qualquer coisa que quiserem perguntar, qualquer coisa que quiserem acrescentar, fiquem à vontade. A gente tenta fazer um estudo o mais dinâmico possível, até porque fica mais rico, né? O conhecimento compartilhado com certeza é mais rico, ele fica menos cansativo, porque as pessoas participam e quebra mesmo a monotonia, tá bom? Eu recebi aqui uma cola boa, que é o programa, né? Então, na verdade, hoje nós estamos no módulo 3. Módulo 2, não é isso? Estamos no módulo 2. Né? Tem o módulo 3, que é a semana que vem, que algumas das coisas que constam lá eu me tentava já falar, mas não vou invadir a dinâmica, pelo menos vou tentar não invadir muito. Tá certo? O tema de hoje é um daqueles tópicos, é um daqueles temas da doutrina espírita que mais empolgam as pessoas, porque é algo que está perto absolutamente de todo mundo, uma vez que a mediunidade é característica do ser humano. Quando as pessoas ouvem a seguinte afirmativa, todo mundo é médium, é uma verdade extremamente clara. Aqui, no livro dos médiuns, Kardec coloca para a gente uma afirmativa muitíssimo interessante, quando ele diz assim, todos temos em maior ou menor grau de sensibilidade a faculdade mediúnica. Ela é uma faculdade que está estabelecida na equipagem orgânica. Ela é uma afinação especial do corpo, do aparelho físico, que nós encarnados temos à nossa disposição. Antes, há alguns poucos anos atrás, se eu parei de falar antigamente, ele falou assim, antigamente, aí o pessoal fala de casa, então você é de antigamente, né? Então, há algum tempo atrás, as pessoas chegavam à casa espírita, de cabelo em pé, e falavam assim, me falaram que eu sou médium, eu tenho que desenvolver, senão eu vou sofrer muito. Esse era um medo assim muitíssimo comum. Nessa época que eu estou me referindo, eu trabalhava na casa espírita, com atendimento fraterno. E ao final, geralmente, dos trabalhos, a gente reunia a equipe, fazíamos um comentário, né, um acerto do que tinha sido
a característica dos atendimentos. E a grande maioria das pessoas vinham com muitas dúvidas a respeito da mediunidade, do ser médium, da obrigatoriedade de se ser médium, de como que isso funcionava. Era quase que como uma sentença: você é médium. Ai meu Deus! A mediunidade, ela está presente e é uma oportunidade de todos. No entanto, em algumas pessoas, ela vai se apresentar com uma característica muito mais ostensiva, muito mais evidente. Em outras, ela vai estar de uma forma bastante suave, bastante tranquila, quase sem nenhuma ostensividade. Mas não quer dizer que não tenha. Tem. Mas as suas características, às vezes, são tão suaves que elas nem são percebidas, até pelo próprio indivíduo. Além do que, a mediunidade, como uma importante ferramenta de trabalho, é, em geral, planejada na nossa caminhada reencarnatória como uma chance excelente de trabalho e, consequentemente, de progresso. Porém, nem sempre nós nos atiramos de braços abertos, felizes, à oportunidade de trabalhar. Se fosse a oportunidade de divertir, de descansar, de passear, a gente aceita mais facilmente. Mas essa oportunidade de trabalhar, e mais, trabalhar arduamente, isso já nos deixa um pouquinho incomodados, resistentes, refratários, fugitivos. Mas como oportunidade, ela precisa ser respeitada e, sobretudo, acatada, como todas as outras que a reencarnação nos oferece. Então, nós vamos estudar a mediunidade e o fenômeno mediúnico sob a ótica do que Kardec coloca para nós, que em algumas pessoas, onde a mediunidade, esta faculdade orgânica, se encontra em um grau maior de sensibilidade, estes Kardec nomeia médiuns. A gente pode dizer, esses são médiuns mais ostensivos, mais compromissados, mais buscados para a tarefa. Todos são, mas em alguns, este compromisso clama mais alto. Em geral, esse grupo é chamado para a casa espírita. É reunido no maior campo de trabalho que a mediunidade tem a nos oferecer, que é o campo da prática religiosa. Não só na casa espírita, mas em todas as agremiações religiosas, pois ela vai lidar exatamente com o intercâmbio entre os dois planos da vida: o físico, o material que nos encontramos, e o espiritual, que igualmente partilha conosco a normalidade da vida. A nossa ignorância a respeito desse assunto nos trouxe um legado de conhecimento, de história, de tradição, que interpreta a mediunidade, que interpretou a mediunidade como sendo o campo do sobrenatural, do fantasmagórico, da assombração. Mas não. Assombrosa era apenas a nossa ignorância. Uma vez que a doutrina espírita coloca para a gente o fenômeno mediúnico como uma relação absolutamente normal. O que ela distingue, esta faculdade, este sentido extra, é a diferença que ela não está no campo sensorial, no campo dos 5 sentidos: visão, olfato, paladar, audição, visão, tato, exato, e tato. Os nossos 5 sentidos sensórios. Ela é um 6º sentido, um sentido que está mais ligado à percepção extra-corpo físico, a percepção da matéria, da existência, da consistência do plano espiritual na sua realidade. E os seus habitantes
na sua normalidade. São os espíritos. Quem aqui acredita em espírito? Levanta a mão. É aquela história, né? Eu acredito, desde que não apareça para mim. Está ótimo que eles existam, tenho maior respeito, maior carinho, maior devoção. Mas eu aqui, né? Tem gente que vai à casa espírita não é uma alegria, não é uma satisfação. Mas pede para ele ir lá num dia que não tem atividade, que a casa está fechada, para abrir e buscar um negócio que ficou esquecido lá no sócio. Mas por que, diabo? Aparece espírito. Sim. Como aqui aparece espírito, como em qualquer lugar. Os espíritos estão à nossa volta, e isso não é novidade que a doutrina espírita trouxe, mas que Paulo afirma lá atrás, e que várias das correntes filosóficas, estudiosas, religiosas já afirmavam. Estamos cercados por uma nuvem de testemunhas, que são os espíritos. Já que nós estamos cercados deles, já que eles nos influenciam o tempo todo, de ordinário, ou seja, o mais comum, são eles que nos dirigem, como a doutrina espírita afirma na questão que Kardec faz aos espíritos, nessa resposta deles, sim, eles nos influenciam, e o mais comum é que eles nos dirigem. Então nós, por uma questão até mesmo de inteligência e de autopreservação, precisamos lidar com eles em pé de igualdade. O que nos falta? Conhecimento. Qual é o nosso mal? A ignorância a respeito de como o fenômeno acontece. Quem aqui acredita em perispírito? Quem aqui acredita em corpo físico? Ficou mais fácil, né? A espírito eu acredito porque me falaram que existe. Perispírito eu acredito porque eu li que tem. Corpo físico eu estou aqui com ele, né? Sou eu, né? Muita gente afirma, inclusive, que é o corpo físico, quando na verdade é o espírito. Lá, no iniciozinho da doutrina espírita, nas questões do livro dos espíritos, há uma que Kardec pergunta assim: existe, como alguns creem, algo que envolve alguma substância, de alguma forma vaporosa, que envolve o espírito? A resposta é sim. Esta substância como que lhe envolve, lhe emprestando atributos, individualidade, lhe representando, melhor dizendo, a individualidade. Então o perispírito, ele é um envoltório, ele é um corpo do espírito. Kardec, ao apresentar para a gente, na nota de rodapé dessa resposta para os espíritos, ele diz assim: é como um fruto, onde nós temos a casca, o perisperma e a semente. Na evangelização infantil, a gente, para estudar perispírito, leva para as crianças um abacate. Porque é super fácil da gente perceber esse esquema. Levamos o abacate maduro, partimos ao meio e mostramos para as crianças: ó, aqui é a casca, aqui a polpa, aqui a semente. E aí a gente pergunta assim: nessa fruta, qual a parte mais importante? Qual que é a parte mais importante aqui? Tem os gulosos aqui. Por que a polpa? Que é que a gente come, né? Semente é dura demais, a casca não serve para nada. A polpa dá uma vitamina que é das melhores. Né? Pois é, a polpa, apesar de ser a mais gostosa e a mais imediatamente utilizável, comi e acabou. A semente não. Sabe o que a semente me dá? Vários abacates, várias polpas, porque eu planto a semente, nasce um pé e desse pé nascem vários abacates. Então quem dá sequência é o mais importante, porque ela multiplica o ganho da polpa.
A experiência que Kardec nos coloca é: o corpo físico é o envoltório mais grosseiro, que protege mesmo. O perispírito envolve e é um laço que liga as duas partes. E a individualidade, ou seja, aquilo que permanece, que terá várias vidas, é o espírito, a parte central, onde está a vida. Kardec divide então para a gente o ser como sendo 3 elementos: espírito, perispírito, corpo físico. O espírito, ele é o indivíduo. Ele é uma realidade que cada vez mais as pessoas reconhecem e assumem. Eu perguntei aqui se todo mundo acreditava no espírito. Se alguém falou que não, eu não vi. E vocês têm espírito? Somos, né? Nós não temos. Nós somos. Eu tenho a roupa que me veste, mas eu sou o indivíduo. Aqui, ó, está o ser, a criatura. Aqui está o corpo físico, que é a ferramenta que o espírito usa. E os dois são de natureza bastante diversa. O corpo físico, orgânico, material, previsível, mensurável e com data de validade. Variável. Mas ninguém consegue ficar aqui mais de 200 anos. Ainda que a gente quisesse, que a gente queira. A gente não fica nem 100, a grande maioria das vezes. Ainda que a gente quisesse. A gente muitas vezes não consegue ficar nem... Bom, vamos parar de fazer conta, né? Porque a gente adora ficar aqui, no mundo material. Mas o mundo material é a escola do espírito. Não é o mundo original do espírito. Aqui, ó, nós temos ele feito de matéria, e tudo que é matéria é temporário. Toda composição feita de matéria se desfaz, se desgasta, acaba, morre e decompõe. E as suas células serão usadas em novos corpos, em novas composições materiais. No extremo oposto, nós temos o espírito. O que é o espírito? Pergunta de prova. Oi? Princípio inteligente do universo. Princípio inteligente do universo. Resposta dos espíritos. Muito boa essa resposta. Mas o que isso quer dizer? Ele nasce antes do corpo, né? Do corpo físico. Ele precede ao corpo. Sim. É. O que é o princípio inteligente do universo? É a parte que pensa. Que raciocina, que tem individualidade. O que mais? Que evolui, que progride, que aperfeiçoa. Oi? Doca, você está falando do espírito com E maiúsculo ou com E minúsculo? Estou falando do espírito ser. Com E maiúsculo, tá, beleza. Tá certo? Espírito. Mais alguma coisa que classifica o espírito? A melhor representação de espírito que eu posso mostrar para você sou eu. Eu sou um espírito. E o melhor, parecidíssimo com você. Mais ou menos o mesmo grau evolutivo, mais ou menos encarnado na mesma época, com uma história de vida próxima. Eu sou um espírito num estágio evolutivo parecido com o de vocês. Os estágios são vários, desde aqueles que estão
atrás do estágio que a gente se encontra, até aqueles que estão à frente do momento que a gente se encontra. E os espíritos são solidários entre si. Eles se comunicam, eles se relacionam, eles, na verdade, compartilham o processo evolutivo. Nenhum espírito consegue evoluir sozinho. Nós evoluímos em grupo, ainda que a conquista da evolução seja uma conquista individual. Ninguém evolui para mim, mas evoluir é compromisso e mérito meu. Os outros me auxiliam, me empurram, me impedem, me bloqueiam, mas a conquista é minha. O espírito, muitas vezes a gente escuta assim, é imaterial. Ele não é imaterial. Se ele fosse imaterial, ele não existia. Joana de Ângeles diz que ele é incorpóreo. O espírito, Joana de Ângeles, classifica o espírito como um ser incorpóreo. Ou seja, ele não tem uma composição em nada próxima da composição material do corpo físico. Ele é uma irradiação, ele é uma energia. O espírito é o ser inteligente. Ele está dotado de dois atributos: o pensamento e o sentimento. Pensar e sentir são atributos do espírito. Somando tudo que eu penso, tudo que eu sinto, eu tenho a minha personalidade. Quem eu sou. E desta personalidade nasce tudo que eu produzo, que eu falo, que eu mostro, que eu escondo, que eu imagino, que eu arquiteto. Tudo que vem de mim é fruto da minha personalidade. E é exatamente esta personalidade que precisa ser encaminhada ao progresso, que precisa evoluir. Este é o esquema básico, e para que ele funcione, nós precisamos de um laço que una duas realidades tão distantes. O perispírito é o intérprete entre a imaterialidade ou a incorporalidade do espírito e a materialidade do corpo. Para ele ser um intérprete eficiente, ele precisa falar as duas línguas. Ele tem um pouco da matéria do corpo físico, então ele é semimaterial, porque ele tem um pouco da imaterialidade, da incorporalidade. Ele está exatamente no meio. Assim ele sofre a influência do espírito e transmite ao corpo, sofre a resposta do corpo e transmite ao espírito. O que eu sinto, as ideias, né, elas nascem aqui, ó, dentro da minha individualidade. A ideia é fruto do que eu senti, do que eu pensei. Ela é uma formatação de um pensamento e de um sentimento. Eu quero comer algo gostoso. Lancei uma ideia. Eu tenho certeza que alguém pensou em alguma coisa gostosa. Vitamina de abacate. Vitamina de abacate. Nossa! Maravilha! Quem pensou em bombom? Todo mundo? Não, duas pessoas não pensaram. Alguém pensou em vitamina de abacate. E eu não penso jamais em comer chocolate como uma coisa gostosa, porque eu detesto. Então, quando eu penso em chocolate, não me vem a ideia de prazer. A grande maioria das pessoas. Me vem a ideia de repulsa. Eu não gosto muito do cheiro do chocolate. É algo incomum, né?
Ao ter esta ideia, ao formar esta imagem aqui dentro da minha personalidade, essa imagem é transmitida para o perispírito. Ela chega com uma forma, um copo de vitamina de abacate, de bombom ou de valsa. Oi? Algumas folhas de hortelã. Ó. Vai ficar mais sofisticado. Já está ficando sofisticado, hein? Ou seja, eu penso nele apenas com leite e açúcar. Se não tiver leite, ele sozinho com açúcar já resolve o meu problema. Ah, folhinha de hortelã e aí outras coisas. Ou então, no Brasil é o único lugar que se come chocolate, abacate com açúcar, né? A gente for no México, coloca-se sal nele. Né? Então, jamais pensaria em comer abacate com açúcar. Essa ideia formada, ela vira uma onda de energia que é impulsionada na direção do perispírito. O perispírito pega esta onda e impulsiona essa onda para o corpo físico. No corpo físico, essa onda vai ser recebida, essa energia vai ser recebida e interpretada pelo meu aparelho orgânico, que interpreta os impulsos que chegam até mim, que é o meu cérebro. As sinapses, os neurônios, ele vai pegar esta onda que foi materializada pelo perispírito e transformá-la numa imagem de algo que eu já vi, que eu conheço. E vai influenciar o meu corpo para que ele tenha reações a partir desta ideia. A minha boca vai encher d'água, eu vou falar, eu vou apurar o olfato, eu vou procurar onde está, eu vou querer pegar, abrir e comer. Vai provocar em mim, fisicamente, uma ação. Para esta ação chegar até aqui, eu precisei que ela tivesse um estágio intermediário que foi a transcodificação. Ela era apenas uma energia, pois o espírito ele é uma energia. Aqui ela virou um gesto, algo palpável. Para ela chegar lá, ela precisou ser transformada da condição imaterial até a condição material de provocar reações nervosas no meu aparelho físico e provocar o gesto e pegar e comer aquilo que eu queria. Perceberam que ele saiu de uma situação de energia e virou um gesto? Ou virou algo bastante material, como encheu a boca d'água? Literalmente. Saiu do plano da irradiação para o plano da materialização. O pensamento virou ação. Para isto, ele precisou ser decodificado. Para que o perispírito possa funcionar como esse decodificador, ele tem que ter alguns atributos. E eles são muitos. Lá na Gênesis a gente vai encontrar a relação de vários atributos. Nós vamos pensar apenas em 5, porque eles interessam mais diretamente aqui ao que a gente está estudando. Um dos atributos do perispírito é ser elástico. A elasticidade, ela é possível, pois o perispírito, não sendo matéria bruta, é uma composição orgânica flexível. Ele pode tanto expandir quanto pode contrair. Né? Quando a gente pensa na televisão, um homem elástico, ele espicha de volta. Quando a gente deita à noite e dorme, já viveram a sensação de sair do corpo? Se lembram disso? Não? Já tiveram a experiência de ter a sensação de que caiu?
Mas como? Travesseiro pro colchão? Você estava deitado? Não, para o chão mesmo. Não, Não, a sensação... pensar que está caindo. Ah, sim, está caindo. É. Só que o que acontece? Eu durmo, o meu perispírito se expande e sai do corpo físico. E ele deixa um cordão ligando, porque esses aqui têm que estar ligados o tempo todo. Ele deixa um cordão fluídico que se estica, que se expande. Eu vou ao plano espiritual, convivo com os espíritos, realizo as atividades, volto. Não forma um novelo de fio, de fluido, como é que chama, gente? De cordão fluídico. Lá do lado da cama, não. Ele simplesmente é absorvido. Então, esta elasticidade permite tanto o perispírito sair, voltar, quanto expandir para além do corpo físico, mesmo estando diretamente ligado a ele e o corpo físico estando lúcido, acordado. Então, eu saio do corpo quando o corpo está dormindo. Mas o meu perispírito pode expandir-se e lucidamente eu continuar fazendo a minha atividade, mas ao perceber, estando mais fora dos limites orgânicos, eu consigo perceber a realidade material à minha volta com mais facilidade. Isto se dá quando os laços que prendem o perispírito ao corpo físico afrouxam. Que laços são esses? O perispírito, ele é ligado ao corpo físico no momento da concepção. Houve a fecundação, o perispírito é ligado àquela primeira célula que se forma ali. E à medida da sua divisão, multiplicação e crescimento, cada nova célula do corpo tem um fio ligado ao perispírito. O cordão de prata, o cordão fluídico, ele não é um fio único. Ele parece aquele cabo de fibra óptica com inúmeros fios. Cada fiozinho liga uma célula daqui a uma célula ali. Por isso eles são intimamente ligados. Se eu estou em desdobramento, fora do meu corpo está dormindo, a vida do corpo está sendo mantida pelo meu cordão fluídico, e alguém chega e de alguma forma ameaça o meu corpo, onde quer que eu esteja, eu sou atraído instantaneamente para o meu corpo, porque ele precisa da minha presença. Essa atração, ela é questão de microsegundos, ela é instantânea, porque o meu corpo age sobre o perispírito, o mantendo preso, ligado aos 5 sentidos orgânicos. Aqui no meu cérebro, eu tenho um mecanismo especial, uma glândula, que me permite perceber a realidade fora do corpo. Qualquer que seja a informação que o mundo material transmite para os meus 5 sentidos, ela vai ser transmitida para o espírito através de vibrações que o meu cérebro produz, o meu perispírito recebe, decodifica, transforma em energia que vai para a sede da minha inteligência, o espírito, que vai sentir e que vai entender esta vibração que chega de acordo com as próprias características e as próprias qualidades. O tempo de comunicação entre o espírito e o cérebro e o corpo físico é instantâneo. Ele não demora. Quanta luz! Nossa, agora eu vejo vocês. Ninguém dorme. Quando qualquer influência dos 5 sentidos me atende, eu vou diretamente para a interpretação, que é a interpretação do espírito. Vou apagar as velas, porque espero que a gente não precise delas. Deixamos uma de sobre aviso? Não, né? Nossa, quase tantas quanto as do meu bolo. Bom. Oi? Ah, tem uma em cima. Aqui, essa aqui. Aí você brincou comigo, né? Essa não estava só para mim. Baixinho sempre tem alguma saída para essas coisas, nesses momentos.
Qualquer coisa que aconteça aqui, automaticamente chega lá. Qualquer coisa que nasce aqui, automaticamente chega aqui. É instantâneo. Para que a gente está pensando nisso? Porque a gente precisa entender como acontece esse processo. Além de ser elástico, o perispírito também é plástico. O que é isso? Ele tem a capacidade de modificar a sua forma, a sua plasticidade, a sua aparência. Ele tanto pode se reduzir e ficar do tamanho da célula do óvulo no momento da fecundação e acompanhar todo o desenvolvimento orgânico do corpo físico, dos 9 meses do nascimento, e acompanhar o nosso corpo crescendo, se desenvolvendo, envelhecendo, tendo cabelo branco, tendo rugas, tendo velhinho. O meu perispírito muda a sua aparência facilmente. Por quê? Porque ele é diferente do corpo, ele não é material, ele é sempre material. Então ele muda facilmente. Para ele mudar, basta que ele pense na forma. Então, quando eu desencarnar, que aparência eu vou ter? Aqui eu acreditar que sou eu. Eu posso manter essa aparência. Em geral, a gente mantém na última encarnação, porque é o condicionamento. Mas eu posso voltar a ter uma aparência de uma encarnação anterior. Basta que para isso eu assuma esta personalidade, eu lembre desta personalidade. Se eu sair do meu corpo e vocês puderem ver, qual será a aparência que eu tenho? Esta, porque aqui eu estou habituado. Mas, em algumas situações, eu posso mudar e ter uma outra aparência. Conforme eu penso, eu demonstro. Ele instantaneamente. Por causa disso, quando a gente desencarna, a gente passa perto do plano espiritual. Porque aqui, vocês olham para mim e não são capazes de imaginar quem eu sou de verdade. Porque vocês não têm acesso aos meus pensamentos, aos meus sentimentos. O meu corpo físico, ele limita a plasticidade do meu perispírito. Mas estando desencarnado, o perispírito está desligado do corpo físico. Então ele aumenta a plasticidade. Então qualquer coisa que o espírito pensar, o corpo dele muda. E ele demonstra. Então se ele tiver um acesso de raiva, isso fica visível. Eu tenho um acesso de raiva na frente do meu chefe e continuo sorrindo. Claro, sim. Por dentro, por fora, ninguém está vendo. Desencarnado, isso não é possível. Eu penso e o meu perispírito automaticamente obedece a esse pensamento e se transforma. Esse pensamento chega em ondas para ele, ele recebe essa onda. Além de ser plástico, além de ser elástico, ele é penetrável. Ou seja, a matéria que o compõe não é densa. Então ele facilmente vem aqui e atravessa a parede. Porque são consistências diferentes. A parede é feita de uma composição onde as moléculas estão muito próximas, girando, se movimentando de maneira muito lenta. Por isso eu tenho algo tão duro, tão consistente. O tecido é matéria, não é? Mas olha como são diferentes as consistências. É matéria, mas é mais flexível. Aqui as moléculas giram mais rapidamente. Na água, entendeu o copo d'água? Depois eu poderia meu irmão copo d'água. Na água nós temos o quê? Matéria, não temos? Mas é diferente do tecido. O tecido eu não consigo atravessar. Mas se eu enfio a mão na água, ela sai do outro lado. É a matéria. Mas as moléculas ali vibram mais rápido do que no tecido. O ar é feito de matéria. Mas nele as moléculas giram muito mais rápido. Então eu atravesso o ar sem quase nenhuma resistência, só um ventinho. A luz é matéria. Tanto que ela preencheu a sala quando foi acionada, quando a energia chegou. E se distribuiu. E a gente percebeu porque tem a capacidade de enxergar. Mas ninguém sentiu o toque da claridade, da luz. Ela é matéria. Nela, as moléculas vibram muito mais rápido do que no ar.
No perispírito, as moléculas vibram muito mais rápido do que a luz. E esta rapidez vai ser maior ou menor conforme o que eu sinto e o que eu penso. Então, o espírito, ele vai ser mais pesado, ele vai ter mais dificuldade de passar por essa matéria se ele for um espírito com menos conhecimento, com sentimentos de natureza mais grosseira. Porque isso baixa a vibração das ideias dele, do pensamento, que condensa o perispírito, fazendo com que ele seja menos penetrável, fica mais pesado, e ele tem menos liberdade. Além de ser penetrável, plástico, elástico, o perispírito é absorvente de energia. Ele capta a energia. Ele suga essa energia, igual uma esponja. Imagina uma esponja que eu coloco dentro de um balde de água. O que é que ela faz? Absorve. O perispírito, ele tem a capacidade de absorver energia. Então, toda a energia que chega do espírito, ele absorve. Toda a ideia que o espírito tem, ele automaticamente absorve. É instantâneo, ele não tem como controlar. E além de ser absorvente, ele é emissor de energia. Então ele tanto absorve quanto ele emite essa energia. Ele absorve, decodifica essa energia e emite essa energia à sua volta. Ele funciona, na verdade, como uma antena que vai emitindo ondas que chegam até ela. Imaginem a antena de emissão de televisão. O aparelho está na minha casa, eles não estão ligados diretamente, mas a energia que o canal de televisão emite, o aparelho recebe, decodifica e transforma em imagem, que eu vejo, que eu escuto, em som, em imagem, movimento. Muito obrigado. Em movimento. Isso é instantâneo, ou quase instantâneo. Já viveram aquela sensação de estar assistindo televisão com dois aparelhos ligados, próximos? A gente vê que o som não chega ao mesmo tempo. Há um delay, há um atraso de imagem. Às vezes na reportagem, o repórter está falando lá, só um tempo depois que a imagem chega aqui. A gente está vendo ele lá, ouvindo o que o outro falou, mas até que chega, demora. Conforme a condição do meu perispírito, ele vai ser mais ágil ou mais lento na transmissão desta energia. Tudo isso depende do peso moral do espírito, ou seja, da natureza dos seus sentimentos e dos seus pensamentos. Se são sentimentos e pensamentos mais grosseiros, a sua antena de absorção e de emissão é mais pesada, ela é menos modificável e ela é menos elástica, ela é menos flexível. Então ela é uma antena com mais limitações. Se ele é um espírito de sentimentos elevados, de pensamentos elevados, ele transmite ideias elevadas que suavizam o funcionamento do perispírito, ele fica mais elástico, mais plástico, mais penetrável, ele absorve mais e ele emite mais longe. Quando Jesus falou assim, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu ali estarei. Jesus veio pessoalmente? Está com a gente? Não, não precisa. Para eu estar com vocês, eu precisei sair lá de Belo Horizonte e vir para cá. Para Jesus estar conosco, basta que a gente pense nele, emita a vibração da lembrança dele, ele absorve onde ele está, seja quem for, quantos forem ao mesmo tempo, ele é capaz de receber a nossa vibração, o nosso pensamento
e nos responder em vibração de socorro e de ajuda. Há vários ao mesmo tempo em locais dos mais diversos. Naturalmente, é o dom da ubiquidade, né? Ele pode estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Ele se divide, ele expande a sua capacidade e consegue dominar vários espaços com tranquilidade. Eu não consigo atender a 2 crianças numa sala. Eu pergunto, eu vigiar um e o outro fugir. Falta condição. Tem mãe que em casa faz o almoço, lava a roupa, cuida da criança fazendo o café, para casa, vigia o outro que está brincando no quintal e consegue todo mundo pronto para jantar na mesma hora. Outras pessoas, muitas vezes os pais, queima, estraga a roupa, esquece de lavar a roupa, queima a comida, deixa o menino assistir televisão, não fazer o jantar e perde o outro que estava brincando no quintal, não acha ele semanas depois. Falta de condição. É capacidade. Quanto mais adiantado, mais capacidade nós temos. O que isso tem a ver com a mediunidade? O que isso tem a ver com o fenômeno mediúnico? Com licença, vou beber um pouco de água, se alguém aceitar. Quem será, gente? Tudo, né? Basicamente, esse é o processo, é o esquema de cada indivíduo. Em 1944 até 1968, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, um espírito que adotou o pseudônimo de André Luiz trouxe 16 obras. A primeira, Nosso Lar, a última, E a Vida Continua, onde ele dá notícias, onde ele informa sobre o mundo espiritual, a sua realidade, a sua composição, a sua dinâmica, a sua continuidade. André Luiz, ele representa, junto com outros espíritos, mas ele representa um dos grandes marcos de conhecimento que a doutrina espírita traz para nós. Kardec é o marco inicial, depois disso outras informações chegaram. André Luiz expande esse esquema de espírito, perispírito, corpo físico. Ele fala que nós não somos um abacate, nós somos uma cebola. Nós temos vários corpos entre o físico e o espírito. Nós temos aqui entre o perispírito e o espírito o corpo mental, que é a fábrica de ideias. É ele que formata as imagens, mas casa mental a gente vai falar na próxima aula. Só uma dica. Aqui está a casa mental. Entre o perispírito e o corpo físico, nós temos um outro corpo chamado duplo etérico. Assim como o corpo mental é uma projeção do espírito, da mente do espírito, o duplo etérico é uma projeção energética do corpo físico. Ele é formado com as energias do corpo. Esse corpo, ele funciona também como um decodificador, aproximando os dois. E alguns autores chegam a falar que nós temos tantos corpos quanto as ideias que a gente é capaz de produzir. Ou seja, o esquema é muito ligadinho. Sabe aquela brincadeira que são várias bolinhas penduradas? Você pega e faz assim, tuma, assim é o nosso esquema. Eu penso, transmito, faço, volta, e o tempo todo a gente transmite. Esse sou eu. Esse é cada um de vocês. Mas e se eu fosse representar aqui um espírito desencarnado? Como é que seria o esquema de um espírito desencarnado? Ele é espírito, sente, pensa, o que mais? Tem perispírito, que inclusive é o corpo que ele usa para se manifestar, né? O perispírito tanto serve de corpo para manifestação do espírito, como serve de modelo organizador biológico para o corpo físico. Ele traz a memória do espírito e transforma essa memória num formato que ele imprime no corpo. O espírito
desencarnado, então, tem espírito, perispírito, o que mais? Corpo mental, o que mais? Ó, vamos lá. O espírito desencarnado. Espírito, perispírito, corpo. É isso? E os corpos. Corpo. Corpo ele só tem quando ele faz aquela brincadeira do corpo. O que ele não tem? Corpo físico. Ele é desencarnado. Ele não tem exatamente aqui. Mas, tudo do outro esquema, ele tem naturalmente. Quando ele quer se comunicar com alguém que está na matéria, o que ele precisa? Um corpo, que é exatamente o que ele não tem. Então, na comunicação mediúnica, o que o espírito faz? Ele se liga a alguém que tenha o que ele não tem. Para quê? Para este elemento ser o seu intérprete. Então, as ideias que ele tem, a ideia que ele tem, ele transmite para o seu perispírito. O perispírito dele, como uma antena, transmite essas ideias. E essas ideias ficam à volta no espaço. Através de um processo chamado sintonia, as ideias do espírito se misturam com a do médium. Então esse campo aqui, ó, é o campo da sintonia, onde a vibração das energias da ideia desse espírito vai se misturar com a deste espírito. Este aqui é o que a gente chama de médium. Este aqui a gente chama de comunicante. Ok? Então as ideias dele, as vibrações da ideia dele, vai ser emitida pela antena do perispírito dele. Como ele não tem corpo, ela não vira uma ação. Tá certo? Oi? Como que a gente faz a distinção disso? Como a gente faz? A distinção. Nossa, dava para fazer uma pergunta mais fácil? Tem jeito. E é uma ótima pergunta. O que acontece com você aqui o tempo todo? Você pensa. Você sente, não sente? Quando a gente convive muito com uma pessoa, não chega uma hora que a gente já consegue antecipar o que ela está pensando? Às vezes pelo jeito dela olhar, pela cara que ela faz, ou pelo entusiasmo dela, você fala, fulano gostou, fulano não gostou, fulano pensou disso, não é? De tanto conviver, qual é a pessoa com quem você mais convive? Você mesmo. Então você entende o que você gosta, o que você não gosta, o que você pensa. Você precisa se conhecer. Quando chega uma ideia de alguém que não é você, que tem um outro tipo de pensamento, que tem um outro tipo de vontade, de sentimento, e essa ideia chega até o seu perispírito, o seu perispírito absorve essa ideia e leva essa ideia até a sede da sua mente, e esta ideia é lida pela sua mente, você percebe que ela não é sua. Por quê? Ela tem uma outra natureza, ela tem uma outra composição. Você fala, não, isso está estranho. Já viram que às vezes uma ideia parece que brota na cabeça da gente assim, do nada. Mas ela brotou do nada porque ela não nasceu na sua mente como as outras. Ela foi absorvida e veio pronta, e está latindo, tudo. Aí você fala, né? Me ocorreu agora. Sim, porque ela foi produzida aqui, ó, e não aqui. Então as ideias que você pensa, o que ela faz? O caminho dela sai da sua mente, passa pelo seu perispírito, para o seu corpo físico e vira uma ação. No fenômeno mediúnico, a ideia que o espírito tem
vai para o perispírito, vem para o perispírito do médium e vai para a mente do médium, é analisada, entendida, adaptada, ele transforma para o seu perispírito, que vai para o seu corpo físico, que vira uma comunicação mediúnica. Olha como o esquema acontece. O espírito não chega aqui, tem uma ideia, transmite essa ideia, ela chega no meu perispírito e faz um atalho, e eu faço a ideia sem analisar ela não. Em todo fenômeno mediúnico, a ideia precisa passar pela minha mente, pelo crivo do meu pensamento, pelo crivo do meu sentimento, ou seja, no campo da minha personalidade, é avaliado pelo meu peso moral, só depois é que ela é transmitida pela minha via mediúnica. E aí ela vem acrescentada dos meus valores, das minhas ideias, da minha percepção. Doc. Não foi. Aqui. Mas e nos casos de psicografia que o médium não tem consciência do que está escrevendo? O famoso médium inconsciente. O que existe? Existe médium inconsciente do tipo assim, ele não lembra de nada, ele ficou o tempo todo dormindo enquanto o espírito estava trabalhando? Não. A mediunidade inconsciente, que o médium não sabe o que está acontecendo, em que ele está aqui dormindo anulado, não existe. Até para que ele tenha segurança. Então, todo o processo mediúnico, o médium sabe o que está acontecendo. Passa pela mente dele e pelo crivo dele. Na verdade, ele é um médium desmemoriado. É o cérebro físico dele que não acompanha, que não guarda o processo. Então ele não consegue visualizar este momento aqui, ó, até chegar à comunicação mediúnica. Então ele não percebe esse processo, mas ele participou dele, ele precisa participar. Eu conheço um médium, que hoje já está desencarnado, atuei com ele há alguns anos lá na Sociedade Espírita Maria Nunes, que é o Cláudio. Ele era um médium chamado inconsciente. Terminava a reunião e falava assim, Cláudio, mas aquele espírito falou isso assim, ele olhava assim, foi? Não lembro não. Mas assim, às vezes, comunicações importantes, coisas importantes, aí ele olhava para a gente com aquela cara, mas você podia falar com ele o que quisesse. Eu falei, mesmo? Durante a semana, a gente encontrava com ele e falou assim, por acaso, na comunicação mediúnica da nossa reunião, teve alguma coisa sobre tal assunto? Teve, pronto, teve uma comunicação para você entender. Ah, não é todo, isso vem na minha memória. Isso ficava guardado no filtro do cérebro dele e ia voltando à lucidez aos poucos. Já viveram aquela sensação de acordar de manhã, dar aquela acordada e de repente dormir um pouquinho, parece que você sonhou um tanto de coisa ao mesmo tempo, de tanto sonho. Aí você acorda, passaram-se poucos minutos, gente, não sonhei nada durante a noite. Dormi e meio segundo eu sonhei uma noite inteira. Na verdade, o que aconteceu? Você sonhou, você saiu do corpo físico, isso ficou guardado na sua memória perispiritual, e quando você voltou para o corpo físico e assumiu a lucidez, é como se ele colocasse um pendrive e descarregasse as informações na sua mente física, orgânica. Aí o seu cérebro registra as informações. Mas o tempo todo, ela já estava aqui na sua memória, já estava gravada na sua mente. Tá certo? Então o médium participa do fenômeno mediúnico o tempo todo. Participa. Por quê? Porque ele é o responsável moral pelo processo mediúnico. Então aquela desculpa de dizer assim, não sei o que o Espírito fez, eu sou um médium consciente, eu não tenho responsabilidade. Se jogou no chão, puxou a fora da mesa, falou um tanto de bobagem para os outros. O Espírito foi o responsável? Sim, porque ele conduziu o processo. Maior responsabilidade é de quem?
do médium, porque ele não filtrou a comunicação. Então, na comunicação mediúnica, o médium é o filtro da comunicação. Um filtro de natureza moral. Oi. Você disse que essa ideia, né, do espírito comunicante se soma aos seus valores, às suas conquistas, né, morais, de conhecimento. Então, aí está o processo anímico? Aí é que está o processo anímico. O que é o processo anímico, gente? É a participação da alma. Kardec estabelece lá no início da codificação assim: quando eu falo de espírito, eu estou falando do ser desencarnado. Quando eu falo de alma, eu estou falando do espírito encarnado. Certo? Ânima é alma. O processo anímico é exatamente esse processo de participação do médium na comunicação mediúnica. Não tem como ter fenômeno mediúnico sem participação anímica. Ah, mas quer dizer então que animismo não é aquele bicho de 7 cabeças? Não. Ele é um dos fatores que fazem parte da comunicação mediúnica. Oi? E isso do processo hipnótico? Oi? E isso do processo hipnótico? No processo hipnótico. O processo hipnótico psicológico, ele não tem a participação do espírito. Eu estou apenas na linha espírito, perispírito, corpo. Então a hipnose, essa hipnose comum, ela não está relacionada aqui com um fato mediúnico, não. Tá? Oi? Embuste, mistificação. Diferente de animismo. A gente pegou muitas vezes e somou as duas palavras como se fosse a mesma coisa. Animismo é mistificação, não é embuste. Não. Animismo é quando essa pessoa aqui, o médium, finge que está tendo um processo de comunicação. Mistificação, né? Isso é a mistificação, o embuste. Então, na verdade, não aconteceu isso aqui não. Ó. O processo começa aqui, na mente dele, e ele fala que é o espírito. Então foi ele que criou aquela comunicação, intencionalmente, com objetivos de se promover, de tirar algum benefício disso. Isso é o embuste. Pode existir uma comunicação que não seja mediúnica, e sim que seja anímica sozinho. Ou seja, não tem um espírito. Quem está se comunicando é o médium? É o próprio espírito dele? Sim. Para isso, muitas vezes, ele busca no próprio perispírito informações, ele muda, inclusive, a sua aparência por causa da plasticidade, da elasticidade do perispírito. Então, ele busca no próprio arquivo dele, na personalidade dele, de uma outra encarnação, a comunicação vai falar dela. Isso está sendo conduzido para acontecer assim. O médium não consegue fazer isso de própria vontade. Então, embora o espírito não esteja comunicando, ele está induzindo o processo de forma energética, de forma... Tudo no sentido terapêutico, né? No sentido terapêutico. André Luiz fala muito, conta casos assim. A comunicação tem uma reunião mediúnica que ele está acompanhando, que ele olha lá e procura o espírito de todo jeito. Nada. E a comunicação lá, a moça falando, ele falou assim, né? Vira para mim, que tem um espírito, o que é isso? Assim, é o próprio médium. É um trabalho de catarse. Ela está manifestando a sua personalidade. E por que a moça entra num transe e volta à personalidade antiga? Porque eles trazem para a reunião um adversário, um perseguidor dela. Quando ele chega no salão, a vibração dele provoca nela tanto medo que ela volta à encarnação onde ela tinha conhecido ele. E aí ela dá uma comunicação anímica, provocada pela presença dele, que é uma forma, inclusive, de iniciar o processo de diálogo deles. Ok?
Só tinha alguém assim, diga. Na obsessão, às vezes uma pessoa tem a vontade, mas não viu. O que acontece no processo de obsessão? Exatamente isso. É a mesma coisa. O que nós temos no processo diferente? Este elemento aqui está influenciando esse elemento não com o objetivo de ajudá-lo, de promover o bem, mas com o objetivo de prejudicá-lo ou de explorá-lo. Então esse elemento traz uma comunicação, uma energia, uma ideia de natureza desequilibrada. A energia que ele emite vai ser recebida pelo perispírito do médium, vai ser levada até a mente dele, vai ser analisada. Se ele não aceitar, sabe o que acontece? Não tem obsessão, não tem fato mediúnico. É o texto moral. Por quê? Eles estão em condições morais diferentes. Então esse não consegue obsidiar esse aqui, porque ele tem uma barreira moral, um sustento moral que o protege. No caso de obsessão, o que faltou? Proteção moral. Em geral, o obsessor encontra no obsidiado, no médium que ele está perseguindo, um ponto onde a moral dele é frágil. E é por ali que ele entra. Porque se ele não tem um peso moral que force, que não deixe, ele é vítima frágil. Entendeu o que diferencia a obsessão? Esse elemento aqui, ó. É ele que deixa ou não, que sintoniza ou não com as ideias do obsessor. Em geral, o processo obsessivo se dá a partir da mente culpada do perseguido. Como ele cometeu erros no passado, ele acaba aceitando a perseguição e deixa o processo acontecer. Ok? Oi, depois vou estacionar. A minha pergunta é a questão da personalidade do espírito. Certo. Não é? Nas vivências dele, nas encarnações dele, ele vai ter uma personalidade diferente em cada encarnação. E como é que fica a personalidade do espírito mesmo? Ele tem a individualidade que é única. Né? A gente separa personalidade de individualidade. O ser é o indivíduo, é a soma das personalidades. Eu, nessa encarnação, tenho um pensamento de igualdade, de respeito pelo próximo. Eu tento não ter preconceitos de raça, de gênero, de situação financeira, porque é uma coisa do meu tempo. Deve até mal ser racista, né? Pelo amor de Deus, que situação mais ignorante nesse momento. Somado a isso, eu tenho um sentimento religioso que me explica que nós somos todos iguais. Eu tenho que respeitar as pessoas, mesmo que ela não tenha a mesma formação cultural que eu. Isso são coisas dessa época. Eu posso ter sido muito preconceituoso numa outra encarnação. E isso ter sido superado agora. Então a personalidade de hoje se sobrepõe com as anteriores. E eu escolho a aparência que eu posso ter. Eu posso ter os valores que eu somei da última encarnação, mas me apresentar, por exemplo, com a aparência de um índio tupi-guarani, porque foi uma encarnação que eu gostei muito. Então eu não perco a individualidade. É só uma questão de aparência. O ser é o que prevalece. E ele pode, inclusive, mudar a sua aparência. O que o obsessor enxerga é aquela personalidade do momento. Às vezes, ele muitas vezes percebe a individualidade e ele vem atrás da vibração que ela emite. Então eu estou no novo corpo, eu tenho uma nova personalidade, uma nova identidade, mas eu emito o sentimento que eu sempre fui. Então ele chega muitas vezes à vítima, não pela carteira de identidade, mas pela individualidade dela. Gostei para te achar, Achei. Muitas vezes eles falam inclusive isso. Às vezes ele é protegido durante toda a infância
para ele ter condições de firmar na encarnação. Quando ele chega na adolescência, volta a personalidade dele antiga e os companheiros o identificam. Ok? Oi. Eu tenho talvez muito importante isso também dar voz a esses espíritos sofredores. Muitíssimo importante. Porque a impressão que a gente tem é que todo mundo quer comunicar, são um espírito de luz. Sim. E eu acho que esses espíritos sofredores, eles têm direito também a falar, A voz, a participar, se manifestar, sim. até para poder receber o tratamento que ele E é precisa. por isso que existem reuniões organizadas de atendimento fraterno mediúnico, né? Tem reuniões de desobsessão, que é uma reunião específica. Só que, uma coisa que a gente não pode esquecer, o fato desse companheiro ser um companheiro em sofrimento, em desarmonia, e ele vai comunicar, ele precisa ser disciplinado pelo médium. Então ele vai ter direito de falar, de comunicar, porém, sob o filtro do médium. Então ele não vai agredir ninguém, ele não vai avançar em ninguém, ele não vai falar palavrão, ele não vai ser descomposto, ele não vai jogar o médium no chão, porque é obrigação do médium recebê-lo dentro dos padrões da disciplina. Isso faz o médium equilibrado. Aquela ideia de que quem recebe o espírito sofredor é alguém que está na mesma condição que ele, é um equívoco enorme. É um médium que tem um tipo de mediunidade que presta a este tipo de comunicação, tá certo? Então não é porque ele é tão pouco evoluído quanto o espírito que comunica com ele. A mesma receita vale para quem recebe o diretor da casa. Não é porque eu estou recebendo o diretor da casa que eu sou tão evoluído quanto ele, não. Às vezes é o oposto. Mas a minha mediunidade se presta à comunicação dele, ok? Então, a condição do médium, a condição, o peso moral dele, faz com que a sua mediunidade seja utilizada de maneira mais equilibrada, harmônica. Certo? As mediunidades vão ser de vários tipos. Eu tenho mediunidades de efeito inteligente e de efeitos físicos. Elas dependem muito mais da afiliação do perispírito e do corpo do médium do que propriamente do peso moral do médium. Ok? Então tem gente que tem a mediunidade de psicografia, de escrever, e escreve bobagem, porque não filtra a comunicação. Outros psicografam cartas maravilhosas como o Chico, das pessoas desencarnadas, recém-desencarnadas. E as pessoas falam assim, mas é estranho, o jovem morreu outro dia mesmo, num acidente gravíssimo. Como é que ele consegue se comunicar tão lucidamente? Ao filtro, ele chega para a comunicação conduzido por Emmanuel, que já transmite para ele uma tutela. Quando ele vai conversar, ele está usando a bagagem moral do Chico. Então isso tudo ajuda para ele ficar mais lúcido. Então ele consegue se comunicar com mais clareza. Assim que ele sai da influência, ele volta à sua condição normal. Então o médium influencia para o bem ou para o mal a comunicação. Quem é aqui o elemento mais importante numa comunicação mediúnica? Médium. Por quê? Ele tem o controle do processo. É ele o elemento que vai fazer o fiel da balança. Certo? A comunicação vem do espírito. Ela não faz, o espírito não faz um gato daqui para aqui, não. Tá? Ele passa pelo processo. Às vezes pode acontecer a comunicação de efeitos físicos da escrita direta. O Chico, às vezes, escrevia com uma mão uma carta, com a outra mão outra carta ao mesmo tempo. Uma num idioma, a outra no outro idioma.
uma escrita corretamente, a outra escrita espelhada. Para ler tinha que pegar um espelho para ler, que estava invertido. Aqui ele estava escrevendo com a outra mão, era uma escrita mecânica. O Espírito estava conduzindo a mão dele sem o cérebro participar. Porém, para o Espírito fazer isso, ele tem que usar a energia do Chico. Essa energia era produzida pela mente dele. Então o controle moral continua. Ele não tem a participação da mente e do cérebro. Mas o controle vibracional, ele continua. Coisas importantes. Nosso tempo está quase acabando. Quem levantou a mão, eu vou ficar devendo. Vou ficar devendo. Está lá, meu tempo está acabando. Não está mais escuro, não posso fingir que não estou vendo. Importante. Sintonia. O processo mediúnico não é um processo de incorporação. O que a gente acreditava antigamente? Que esse danado aqui, ó, vinha e entrava no corpo do médico. Né? Tem aquele filme Ghost, né? Tem a cena lá, o outro senta em cima do médico, o espírito senta mesmo no sofá. Isso não acontece. O espírito não tem como entrar no meu corpo, não. Cada molécula do meu corpo, cada célula está ligada ao meu perispírito. Então, para ele conduzir o meu corpo, ele tem que sintonizar com o meu perispírito. Então, é um processo de sintonia. O meu perispírito se expande, o perispírito dele se expande e a vibração dos dois é que se mistura. Se é um espírito que tem uma natureza moral diferente da minha, para que haja sintonia, eu preciso oferecer sintonia para isso. Então, muitas vezes, um espírito mentor vai reduzir a sua vibração, não é que ele vai pensar negativamente, mas ele reduz a sua vibração para chegar ao patamar do médium, que em prece eleva a sua vibração e os dois sintonizam. Por melhor que seja a sintonia, nunca o médium perde a obrigação e o direito de ser filtro. O melhor filtro é o de natureza moral. É aqui que a gente tem que trabalhar. Quando a gente fala que o médium precisa se evangelizar, é isso. Ele precisa reforçar o seu peso moral. Ele precisa ganhar robustez moral. Ele precisa conhecer e vivenciar o Evangelho. Porque aí, mesmo que esse seja um comunicante necessitado, ele vai conseguir auxiliá-lo sem danificar o processo. Se Francisco de Assis quisesse manifestar por meu intermédio, coitado, ia ser perda de tempo. Não ia haver sintonia entre nós dois. Não por agora. Se me der a honra de planejarmos isso daqui a algumas encarnações, mas nessa eu não estou na condição de receber desejos belezas. Muitas vezes as pessoas dão os nomes para os espíritos sem olhar para si mesmo. E é evidente, muitas vezes, que eu não tenho condição de sintonizar com esses espíritos. De captar Maria de Nazaré e ser o intermediário, o médium dela. É um espírito que está muito à minha frente. Se eu pensar um pouquinho, eu vejo a circulação embaraçosa que estou colocando. Sem graça. Então eu preciso desse filtro moral, mas ele não é só um filtro amoroso, ele é um filtro inteligente. A doutrina espírita não é a fé raciocinada, então é Jesus e a doutrina espírita para me evangelizar. O resto do processo, gente, é automático. Começou, ele vai até o final. É como pensar. Se eu não coloco neste processo o meu valor moral, eu estou à mercê da obsessão, do desequilíbrio, da desarmonia. A mediunidade vai continuar acontecendo? Vai, porque ela é um fator orgânico, natural. O que eu preciso é fazer com que ela seja favorável, produtiva e cristã. Espero ter, pelo menos, despertado a curiosidade. Nosso tempo já passou, desculpa. Estou devolvendo a fala para a companheira. Só uma pessoa que ficou dizendo para vocês pensarem. A pergunta que a senhora ia fazer lá atrás era alguma coisa urgente ou pode deixar? Pode deixar? Então tá bom. Obrigado.
Voltando então, e agradecendo